O título desta lição: A promessa de um coração novo. Não é novidade para nós que as nossas lições são baseadas em 3 tópicos. Primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. O segundo tópico desta lição, o coração de quem está em Deus. E o terceiro tópico, promessas para o coração. Muito bem, essa é a nossa lição de hoje. Antes, contudo, de fazermos menção daquilo que está na lição, deixa eu lembrar os irmãos. O coração é um órgão vital do corpo humano. Quando falamos de um órgão vital, é que é essencial para a vida. O ser humano é capaz de viver com um rim somente, ou com um só pulmão, mas não é capaz de viver sem o coração. O coração é um órgão do tamanho de um punho. Sabia disso, irmãos? Punho fechado assim, ó, que está do centro para a esquerda, pesando nos homens adultos de 280 gramas a 340. As mulheres têm um coração mais leve, 230 gramas a 280 gramas. Isso é literalmente, viu? O homem tem um coração mais pesado e a mulher o coração mais leve. Mas não de forma simbólica, mas literal. O coração tem uma utilidade, como já dissemos, vital para a vida, essencial para a vida. Ele é quem bombeia o sangue para todo o corpo. Esse sangue é oxigenado. Com o sangue vai também o oxigênio necessário para todos o nosso corpo. É também, como utilidade do coração, a regulação da pressão sanguínea. Um bom coração está batendo conforme necessário, bombeando sangue e oxigênio e regulando a pressão sanguínea. Esse é o órgão do nosso corpo. Contudo, quando olhamos para a Bíblia, não é essa a linguagem da maioria dos textos que falam de coração. Pelo menos 2 textos da Bíblia, de fato, falou do órgão físico. Marquei aqui, está na lição, né? 2 Samuel capítulo 18, versículo 14, quando Joabe estava sendo perseguido, ou Absalão, filho de Davi, perseguido pelo exército de Davi, e naquela ocasião fora morto. A Bíblia diz assim: então disse Joabe, não me demorei assim contigo aqui, e tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. De fato, era um órgão físico do corpo. Quando Jeú também feriu e matou Acasias, a Bíblia diz assim, segundo Reis 9:24, mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Esses 2 textos falam do órgão físico do corpo humano. Contudo, a maioria dos textos tratam como uma simbologia, né? Todas as vezes que a Bíblia, ou na sua maioria das vezes, quando a Bíblia está dizendo coração, é uma simbologia de uma outra situação. Emoções, pensamentos e vontade da pessoa. Quando a Bíblia fala coração, simboliza a essência do ser humano, na maioria dos versículos que menciona ou expressa esta palavra. Por exemplo, você pode conferir em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz assim, ó, acima de tudo,
guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não é o coração órgão, não é o coração que está protegido numa caixa aqui, né, no nosso peito. Não é esse órgão que a Bíblia está falando agora. Provérbios 4, 23, guarda o seu coração, quer dizer, guarda os seus pensamentos e suas emoções. Compreendemos isso perfeitamente quando a Bíblia menciona essa expressão coração. Então não se trata mais do órgão físico. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9, olha que interessante: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isto mostra a necessidade de examinar e purificar nossas intenções. Não é o órgão físico que é enganoso, mas a intenção do coração, os pensamentos do nosso ser interior. Esse, muitas vezes, é enganoso. Então já não trata de órgão físico. O coração também é um local que precisa ser transformado por Deus. Como já dissemos, representa, simboliza pensamentos, emoções e vontade. Então, coração é isso que a gente vai tratar hoje. Não é o órgão físico. Esse do punho fechado, que pesa aí 300 gramas, esse aí a gente vai deixar para outra vez. O que estamos falando sobre o coração, pensamentos, emoções e vontade. Quando a Bíblia então expressa, e esta lição em especial, fala do novo coração, é um novo pensamento, novas emoções, nova vontade. Pensamentos, emoções e vontade. Você gravou isso, né, irmãos? Tudo bem? Quando a Bíblia fala de um novo coração, ele fala do quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Pensamentos, emoções e vontade. Pronto. É disso que a Bíblia trata quando expressa a palavra coração. Esse coração, que se trata do pensamento, emoções e vontade, precisa por Deus ser transformado. Olha o que lemos no texto áureo, né? Nosso pastor bem frisou aqui: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Renovação do nosso interior, com todo o nosso pensamento, nossas emoções e nossa vontade. Estamos no primeiro tópico, o ponto de número 1, o coração na Bíblia. Então nós estamos falando desse ser interior do homem. O ponto de número 2 na nossa lição menciona assim: a circuncisão do coração. Eu acredito que cada um de nós já ouvimos bem o que é circuncisão. Circuncisão é uma cirurgia feita no órgão genital masculino, muito importante para o judeu, porque lá em Abraão foi feita uma exigência para pertencerem à aliança que Deus fez com Abraão. Era necessário a circuncisão. Gênesis capítulo 17, versículo 10 e versículo 11. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal do concerto entre mim
eti. Para o judeu, a circuncisão é um sinal físico aparente que ele é membro da aliança feita com Abraão. É um sinal da aliança, como também lhe dá identidade e separação entre todos os povos. Um homem circuncidado está mostrando que ele é membro da aliança feita com Abraão. Ele se identifica com essa aliança e ele é separado de outros ou de outras nações. Contudo, no Novo Testamento, na leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 2, Paulo está explicando aos irmãos de Roma que tanto os gentios pecaram, como também os judeus. Os judeus tinham a lei, eles eram povo da aliança, mas também estavam debaixo da condenação, como qualquer outro gentio. A circuncisão era tão importante para um judeu, que eles diziam mais ou menos assim, um homem circuncidado nunca irá para o inferno. Eles diziam também assim, a circuncisão salvará Israel do inferno. Eles pegaram esse pacto, essa aliança, esse compromisso na carne, para estarem isentos da condenação. Mas Paulo vai lembrar eles. Ora, vocês que estão se gloriando na circuncisão, desobedecem à lei, vocês é tão incircunciso quanto qualquer outro. Porque a circuncisão nada é senão obedecer, disse Paulo aos Romanos. A circuncisão era uma marca do comprometimento com a obediência. Não era aquilo que lhes salvaria ou lhes deixaria seguro da condenação eterna. Então Paulo está explicando isso. E ele mostra qual é a verdadeira circuncisão. Romanos 2:29. Mas é judeu, 2:29 de Romanos, quando Paulo se refere é judeu, ele está dizendo um membro autêntico da aliança que Deus fez com Abraão. É um judeu o que é no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vale a pena lembrar aos irmãos que essa menção no espírito se trata de uma nova aliança. E também vale a pena lembrar aos irmãos que quando Paulo fala não na letra, não é nas questões de teologia, é na antiga aliança. Ótimo, sabendo disso, a circuncisão é do coração. Lembra, irmãos? Coração não é o órgão físico. Pensamentos, emoções e vontade. Se foi operado no nosso interior a circuncisão do coração, que mudou os nossos pensamentos, emoções e vontade, isso sim nos faz participante da aliança do povo de Deus. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Dizem amém. Ótimo. Então Paulo mostrou aos judeus que se gloriavam da circuncisão, que eles mesmo circuncidados estavam tão condenados ao inferno como qualquer outro, porque circuncisão verdadeira é a que acontece no interior, no coração. Ponto de número 3 do tópico 1, um coração novo. Já que a circuncisão precisa acontecer no interior, é uma promessa vinda do Antigo Testamento.
Por isso nós vamos para Jeremias, capítulo 31. A partir do versículo 31, já vimos isso na leitura bíblica em classe, mas reforçando, disse Jeremias, usado por Deus assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, concerto, aliança, pacto, essas palavras são idênticas. Um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, invalidaram a aliança, invalidaram o pacto que Deus fez, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Reforçando, Deus fez algumas alianças no Antigo Testamento. Deus fez aliança com Noé, e o sinal seria o arco celeste. Não fale arco-íris, não, que faz menção a um Deus do Egito, arco celeste. Algumas Bíblias talvez trazem essa expressão de forma errônea, né? Arco celeste seria o sinal daquela aliança. Deus não destruiria mais o mundo com um dilúvio. Deus fez aliança com Abraão, e a circuncisão era sinal desta aliança. Deus fez aliança com Moisés, a aliança mosaica no Sinai, através do sangue dos animais, a aliança que continha os 10 mandamentos e todas as outras leis que o povo deveria guardar e obedecer para estarem de fato participantes daquela aliança. Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança que simboliza ou apresenta questões messiânicas. Nunca faltaria um que seria sucessor do trono na casa de Davi. E Deus prometeu uma nova aliança por boca do profeta Jeremias. Desta aliança nova que Jeremias disse, aconteceu em Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, testamento, pacto, concerto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Ele é o mediador da nova aliança, uma aliança que foi feita com seu próprio sangue. A aliança mosaica foi feita também com sangue, mas com sangue de animais. A nova aliança é estabelecida no sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 20, é o texto da última ceia, e Jesus disse aos seus discípulos: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, nova aliança, novo concerto no meu sangue, que é derramado por vós. Ele é mediador da nova aliança, aliança esta estabelecida, feita por meio do seu sangue. Essa nova aliança teria novas características. A aliança de Moisés foi invalidada, lembra? Nós lemos isso no profeta Jeremias. Invalidaram a aliança.
invalidaram um concerto, mas a nova aliança teria novas características. A nova aliança seria baseada na graça e fé no Filho de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A nova aliança teria como característica o perdão completo dos pecados. Lembra a aliança de Moisés? Escondia os pecados, né? Estava de uma forma transitória. Cada vez que pecava, oferecia um sacrifício. Na nova aliança, um só sacrifício foi feito para perdão definitivo dos pecados. Não há mais sacrifício pelos pecados. Na nova aliança, diferente da antiga, que tinha uma marca exterior, feita a cirurgia no prepúcio, órgão genital masculino, na nova aliança, a marca seria interior, no coração, pensamentos, emoções e vontades. Na antiga aliança, nós tínhamos um intermediário, alguém que falava por nós a Deus, ou pelo povo a Deus. Na nova aliança, nós temos acesso direto a Deus. Na antiga aliança, tinha a ordem de obedecer, mas nenhum poder para fazê-lo. Na nova aliança, nós recebemos o Espírito Santo para nos dar poder para cumprir a vontade de Deus. Na antiga aliança, o mandamento era obedeça, senão morre. E o homem não tinha poder nenhum de obedecer. Por isso, a Bíblia diz, todos pecaram. Mas na nova aliança, o Espírito Santo faz morada no nosso coração. E nos ajuda, através do poder de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Essa é a característica da nova aliança. Na nova aliança, diferente da antiga, pois na antiga uma nação foi eleita para ser o povo de Deus. Na nova aliança, todas as nações, independente da origem étnica ou social, são convidados a fazer parte da igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a diferença da nova aliança e esse coração novo que Deus nos entrega. Bendito seja Deus. Tópico de número 2, olha aí na sua lição, se você está com ela. Diz assim: o coração de quem está em Deus. Já sabemos que esse coração é a transformação do nosso interior. Pensamento, emoções, vontade. O coração de quem está em Deus passou por uma transformação, uma regeneração, para mudar os seus pensamentos, emoções e vontades. Agora, o coração daquele que foi transformado, geralmente, terá uma diferença enorme comparado àquele que não recebeu um novo coração. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, marquei aqui para falar aos irmãos. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O coração transformado, agora ele não sente mais ira, não sente mais raiva, não tem mais malícia,
não tem mais maledicência, não tem mais palavra torpe na boca. É um novo coração, novas emoções, novos sentimentos e nova vontade. Porque o coração carnal que não passou por transformação, de fato, ainda não tem um espírito dentro dele. Romanos capítulo 8, versículo 5. Se alguém ainda está na carne, isso demonstra que a regeneração do coração não aconteceu. É o que diz a Bíblia. Romanos 8, versículo 5, até o 8. Devagarzinho para a gente entender. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não teve suas emoções, seus sentimentos e suas vontades transformadas, é um sinal que não tem o Espírito Santo morando dentro dele. Tudo bem, irmãos? Vocês estão recebendo aí, né? Um coração inclinado para a sua própria vontade, para os desejos da carne, para a vontade que estamos mortos agora, é sinal de que o Espírito Santo não está morando dentro dele. Aquele que recebeu o Espírito do Senhor, ele é transformado nas suas emoções, nos seus sentimentos e na sua vontade. Ele não sente ira, ele não tem malícia, ele não fala palavras torpes, ele não mente um ao outro, ele se despiu do velho homem com todos os seus feitos. O homem velho que nos causou vergonha, que fez a gente andar na vontade da nossa carne. Mas ao recebermos um coração novo, esse novo coração se inclina para as coisas de Deus. Agora um coração novo está inclinado a fazer a vontade de Deus. O Espírito mora dentro de nós, nos ajuda com poder para cumprir a vontade de Deus, e estamos inclinados à vontade de Deus, não mais inclinado à vontade da nossa carne. Seria isso verdade em todos os crentes? Se não, falta conversão, falta novo nascimento, falta regeneração, falta entregar a vida para Jesus. Quem entrega a vida para Jesus recebe um coração que vai ser inclinado à vontade de Deus. Ponto 2 do tópico 2. Um coração consciente. Quem recebe um novo coração tem agora uma transformação na sua consciência. Ele é capaz de meditar, avaliar, ponderar e cumprir a vontade de Deus. Um coração que não passou por transformação não é capaz de avaliar, de considerar, de meditar e nem de cumprir a vontade de Deus. Lemos isso nos evangelhos. João capítulo 8, versículo 34, na versão NVI, diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade.
todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se tornando escravo do pecado, você não consegue cumprir a vontade de Deus. Quem é escravo do pecado não consegue considerar, avaliar, meditar sobre a vontade de Deus. Ele é escravo. Ele está inclinado ao pecado. Ele não consegue reconsiderar. Ele não consegue mudar de rota, converter o seu caminho para fazer agora aquilo que é bom. Paulo mencionou ainda como um antigo judeu, Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Isso é escravidão. Você sabe o que é bom, não consegue fazer o que é bom, isso é sinal que alguém está ainda como escravo do pecado. Um coração novo é um coração consciente. A gente consegue avaliar, considerar, meditar e cumprir a vontade de Deus. Um coração novo, regenerado e transformado, agora tem condições de avaliar o que é bom e o que é mal e não fazer o que é mal. Um coração regenerado e transformado, emoções, vontade, sentimentos, transformado pelo Espírito Santo, consegue considerar, consegue avaliar. E aí, irmãos, desfaz aquelas falácias, que a gente escuta. Por exemplo, se te faz feliz, não tem nada de mal. Quem falou? Um coração regenerado sabe o mal que deve evitar. Um coração transformado sabe o mal que tem que evitar. Porque o Espírito Santo é morador desse coração. E aí eu reforço para a gente pensar. Como que a gente diz que tem um Espírito Santo se a gente não consegue sair dos males? Como que a gente afirma que tem um Espírito Santo se todos os dias, constantemente, a gente disse isso aos irmãos da teologia, o crente, o pecado é acidente, irmãos. Esse negócio de dizer que eu pego toda hora, todo minuto, todo dia, tem alguma coisa errada. Você ainda não nasceu de novo. O crente que nasceu de novo não peca toda hora, todo dia, todo momento. Pecado é acidente. A gente não caçou de fazê-lo, aconteceu por acidente. Porque um coração novo consegue avaliar, consegue meditar, consegue ponderar e cumprir o que é da vontade de Deus. Rejeitar o que é mal e cumprir o que é da vontade do nosso Deus. Sem Cristo, o homem continua escravo dos pecados e da carne. Com Cristo, o homem é totalmente liberto dessa escravidão. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado, do poder que o pecado tinha para escravizá-lo, para fazer servo do pecado. Disso nós fomos libertos. Nós fazemos se a gente decair da graça, se a gente não estiver em Cristo. Mas em Cristo estamos libertos do pecado. E agora servos da justiça e da vontade de Deus. Glória ao nome de Jesus. Fomos libertos da escravidão do pecado, pois recebemos um coração novo, consciente, que avalia, que pensa, que considera, que consegue cumprir a vontade de Deus.
Glória ao nome de Jesus. Ponto número 3 da nossa lição. Deus vê o coração. Mais uma vez eu reforço. Coração não é que Deus vê o órgão do nosso corpo. Esse, órgão do punho fechado, 300 gramas. Não, não é isso. Deus vê os nossos sentimentos, emoções e vontades. Como, por exemplo, olhe Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha como diz a Bíblia. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Viu o Senhor que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus olhou para os pensamentos, para as emoções e para as vontades do ser humano antes do dilúvio, e viu que esse ser humano só pensava no que era mal. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus vê o coração. Olha como diz a Bíblia. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que coração é esse? Pensamentos, emoções e vontade. Entre os filhos de Jessé, os pensamentos eram maus e o Senhor conhecia. As emoções eram más e o Senhor conhecia. As vontades eram más e o Senhor olhou no interior deles, além daquilo que Samuel podia ver. Samuel olhou por fora e diz: ótimo, aí está o rei. O Senhor lhe corrigiu dizendo: não olhe assim não, Samuel. Deixa eu lhe dar a dica. Eu não olho por fora, eu olho por dentro, o coração. Eu sei o que tem de pensamento, o que tem de vontade, o que tem de emoção. Eu sei, e esse não serve. Deus olha para Davi e Deus conhece o mesmo coração, mas pensamentos, emoções e vontades transformadas, inclinadas para cumprir a vontade de Deus. Deus vê o coração. Então ele conhece se o pensamento é mau ou bom, se a vontade é má ou boa, se as intenções são más ou são ruins, ou boas, más ou boas. Deus conhece. É por isso que nas igrejas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, conheço as tuas obras. Lá dentro. Conheço todos os pensamentos, conheço todas as intenções, conheço todas as suas vontades. Todas. Deus conhece o seu interior completamente, porque Ele consegue enxergar o seu coração. Coração que revela pensamento, vontade e emoção. Salmo 139, olha o que a Bíblia diz. Na versão NVT, nova versão transformadora. Você lê na sua Bíblia revista e corrigida, não vai estar assim. Mas nessa versão a Bíblia diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Quando Deus examina o coração, Ele está examinando pensamentos, emoções e vontades. O Senhor examina o meu coração, sabe quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece os meus pensamentos.
Deus é onisciente. Todo entendimento está em Deus. Ele é capaz de dar todos os detalhes do seu coração. Deus é capaz disso, irmãos, de saber todas as nossas vontades, todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos. Jeremias capítulo 20, versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê os pensamentos e o coração. Por algumas vezes, Cristo comprova que ele também é Deus através da virtude da onisciência, que a Bíblia diz algumas vezes que ele, conhecendo os pensamentos. Os fariseus murmuravam entre eles, falando só no pensamento, e a Bíblia diz, e Cristo conhecendo os seus pensamentos. Deus vê o coração, Deus vê a intenção, Deus conhece os pensamentos, as emoções do ser humano, todas elas são conhecidas do nosso Deus. Deus vê o coração, Deus conhece a intenção dele. Glória ao nome de Jesus. Terceiro tópico, promessas para o coração. Um coração novo, um coração transformado, um coração pronto e inclinado a obedecer à vontade de Deus, certamente será um coração feliz. É o primeiro ponto desse terceiro tópico. Um coração feliz. Provérbios capítulo 15, versículo 13, não há melhor texto do que esse. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Coração alegre, rosto bonito. Coração triste, rosto abatido. Pronto. Ouviu aí, irmãos, que o pastor disse? Rosto carrancudo. Coração alegre, coração transformado, coração novo recebido de Deus, que foi regenerado. Não é o órgão físico, né? No coração físico não pode ficar triste. Imagina o coração triste, irmão, o órgão, irmão Saulo. Eu não estou triste, eu não quero bater, não. Imagina. Não é desse órgão que a Bíblia está dizendo. Pensamentos, emoções e vontade. Ou seja, o homem interior, lá no seu interior está alegre, está. Seu rosto mostra isso. Interiormente está tudo bem, alegria vinda de Deus, um novo coração, poder para cumprir a vontade de Deus, ótimo. Rosto feliz, alegre e contente. Aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o coração dói, irmãos? Dói, irmão, Gedeus? Acho que dói só uma vez, né? Se a pessoa falar, ai, aí não levanta mais, né? Coração dói só uma vez. Coração dolorido aqui é um coração escravizado, irmãos. Um coração que não consegue sair do pecado. Pensamento, emoções e vontade, escravizada pelo pecado. Ótimo, pastor. Coração escravizado no pecado. Esse coração não é feliz. Olha a luta de Paulo. Romanos capítulo 7. Eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Veja se isso não dá crise no ser humano. Que passa uma noite entregue ao pecado. Acorda pela manhã, irmãos. E eu sei disso. Eu fui muito teimoso para vir a Jesus. E acorda pela manhã, bate aquele remorso na hora, não é assim, irmãos? Poxa vida, por que eu me entreguei tanto assim? O pecado nos leva mais longe do que a gente queria ir.
O pecado vai nos escravizando e vai nos puxando para longe de Deus. E no outro dia é só remorso mesmo. É dinheiro que foi, é força que foi, é o que não devia fazer que foi feito. Um coração dolorido é um coração escravizado pelo pecado. Mas um coração alegre é um espírito que foi renovado e transformado. Aleluia! Um coração novo de Deus foi recebido. Foi arrancado o coração de pedra. Foi colocado o coração de carne. Coração esse que mora o Espírito Santo. Glória a Deus. Quer dizer que o coração transformado é um coração feliz. Não por aquilo que vai receber, mas por aquilo que já recebeu. Nós temos uma herança, nós temos um céu, nós temos a alegria de termos nas Escrituras que não vamos ser esquecidos na sepultura. Não, mesmo que se tombarmos aqui e sermos enterrados, no evento do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso é alegria para o crente, para o coração transformado. Coração feliz. 2, coração cheio de amor. Coração transformado recebeu o amor de Deus. Romanos capítulo 5. Isso aqui talvez fica estreito para nós, hein, irmãos? Olha lá. Versículo 5. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um amor que foi derramado no nosso coração. Não é o coração físico não, reforçando de novo, né? Não é esse órgão aí do tamanho do punho, você nunca mais vai esquecer disso. É as emoções, é os pensamentos, é as vontades. Eu penso agora, transformado pelo amor que foi derramado dentro de mim. As minhas emoções, os meus pensamentos e as minhas vontades são guiadas a partir do amor que foi derramado no meu novo coração. E Jesus disse que todos conheceriam, dizendo aos discípulos que vocês são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Um novo coração ama. Um novo coração não só fala de amor, mas pratica o que fala. Um novo coração tem o amor de Deus derramado. Não é somente falar de amor, é praticar o amor. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a marca de um coração transformado pelo Espírito Santo. Ponto 3, agora terminando o tópico 3. O penhor do Espírito no coração. É da nossa revista, muito bem pontuado. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito nos nossos corações. Duas expressões aqui que o apóstolo Paulo usou. Um selo e um penhor. Selo era uma marca que dava identificação, protegia o conteúdo em segredo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós estamos identificados por este selo. Nós somos de Cristo, porque o Espírito Santo nos selou.
Ele veio morar em nós. João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pai, Filho e Espírito Santo farão morada nesse novo coração, identificando, recebendo o selo do Espírito Santo, para o identificar: esse é um salvo, esse é de Cristo, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sem o Espírito Santo, sem o selo do Espírito Santo, você não é de Cristo. Selo do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo, viu, irmãos? É a morada habitacional do Espírito Santo em nós. Batismo com o Espírito Santo é outra bênção para os crentes. Mas neste momento, o selo do Espírito Santo é a identificação, é a marca que te identifica com Cristo. Você é salvo, você foi identificado, você foi selado pelo Espírito. Quem não tem o Espírito não é de Cristo. Quem não é de Cristo não tem suas orações atendidas. Deus não ouve a oração de quem não é de Cristo. Deus só ouve a oração de quem tem o Espírito Santo, de quem é de Cristo. É identificado que ele é um salvo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, para de fato compreendermos essa questão de selo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo dele, ele veio morar em nós, ele nos selou com o Espírito. Por que que ele nos selou? Para nos dar a garantia, o penhor, o sinal, né? De que não perderíamos a herança prometida. O Espírito Santo é um penhor, é uma garantia, é de fato que comprova que nós somos cidadãos do céu. O penhor trata-se de um depósito feito do comprador para o vendedor. Por exemplo, você quer adquirir um terreno? Envia e deposita um sinal. Não é assim, irmãos? Aí está seguro, agora o terreno vai ser seu, depois do sinal depositado. Você quer marcar um hotel lá na capital? Muito bem, está agendado aqui, 1, 2, 3 quartos, agora deposita o sinal, né? Para que de fato essa agenda seja concretizada. O Espírito Santo é esta garantia. Quem recebeu o Espírito Santo, recebeu uma garantia, um penhor, de que faz parte da herança de Deus. O Espírito Santo é a maior prova que a herança de Deus no céu também é para nós, é para nós, é para nós. Glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo então garante, confirma que nós estamos garantidos na herança de Deus. Efésios capítulo 1, e agora eu termino, versículo 13 e 14. Está escrito assim: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou poderíamos mudar aqui, né? O qual é a garantia da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória.
Quem tem o Espírito Santo é aquele que tem um depósito que garantiu a sua estadia no céu. Glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo morando em nós comprova, garante, é o penhor que quando a trombeta soar, estando vivo ou morto, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e viveremos com Ele eternamente. Glória ao nome de Jesus. Podemos ficar de pé, pastor? Conclusão, ótimo. Ficamos de pé, por favor, meus irmãos. Conclusão, lição de número 7. Você tem a sua revista, leia junto comigo, por favor. Vamos lá, todos nós, 1, 2, 3. Nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme suas ações. Glória a Jesus. Amado e eterno Deus, Senhor da glória, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que ouvimos esta noite, a tua palavra ao nosso coração. Te damos graças, Senhor, pelo penhor do teu Espírito sobre nós, pelo selo do Espírito sobre nós. Senhor, conserva a igreja até o arrebatamento da mesma. O Senhor nos deu um novo coração, um novo pensamento, uma nova vontade e poder para cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, continua conosco para a glória do teu nome. Amém.